Então, muito bom dia a todos. Bem-vindos a este evento que nós decidimos chamar Ciência ET e PBEJA em 2024. Esperemos que este seja seja o primeiro de muitos eventos do género, onde iremos falar de ciência, de investigação, daquilo que é feito nesse âmbito também no Instituto Politécnico de Beja. Eu vou só fazer uma breve introdução. Portanto, esta parte da manhã será mais técnica, por assim dizer. Vamos tentar apresentar alguns dados. Também teremos a doutora Filipa Pereira e depois mais tarde também os diretores científicos queriam apresentar os seus centros, conforme vocês podem ver no programa. E depois da parte da tarde, depois do almoço, teremos uma inauguração de fotografia, também na galeria ao lado, com o título Restaurar a Terra, um passo na resiliência à seca e combate à desertificação, preocupações de uma região. Palestra esta proferida pela professora Maria José Roxo, uma referência, uma especialista também, investigadora, nos temas da desertificação, catástrofes e riscos ambientais, recursos naturais e geomorfologia. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos. Espero que hoje todos discutam ciência, aquela que se fez e que ainda está por fazer. Vou passar a palavra à Sra. Presidente, ela tem também aqui uma primeira intervenção. Bem-vindo a todos, muito obrigado pela vossa presença. Bom dia a todos. Foi com muito gosto que eu percebi que 96 pessoas se inscreveram, 98 pessoas se inscreveram para este evento. Quer dizer alguma coisa no nosso IPBEJA, quer dizer que de facto estamos a perceber a importância da ciência para a nossa instituição e que ela vai ser um dos pilares que nos vai levar a permanecer no tempo como instituição de ensino superior e sermos, de facto, conseguirmos fazer uma transição para a Universidade Politécnica. Como sabem, nós podemos já apresentar a designação da Universidade Politécnica perante instituições estrangeiras, mas a nível nacional ainda não o temos, portanto ainda não temos as condições para sermos essa Universidade Politécnica. Possivelmente este Dia da Ciência será primeiro um constatar que as pessoas estão consciencializadas da necessidade de caminhar nesse sentido e, por outro lado, também mostrar aquilo que fazemos uns aos outros, que é muito importante. Eu vi toda a gente muito feliz ali fora, porque na verdade precisamos de espaço para estarmos juntos e não normalmente com a correria, com a vida nervosa que nós levamos, de facto não temos esse tempo e quando o conseguimos ficamos com outra disposição aqui na instituição. Então isso deu-me bastante alegria de saber que também este Dia da Ciência é um dia que nos permite unir e pensar juntos aquilo que já fizemos, mas muito mais aquilo que queremos fazer no futuro. Eu, pelo que tenho constatado, o ano passado, portanto, quando saiu a lei de possibilidade, portanto, de ministrarmos o grau de doutor, houve, como sabem, houve uma preparação grande na instituição, veio cá a Presidente da FCT, veio cá a A3AS, veio cá também um antigo Presidente Politécnico e também é dirigente do PRR, portanto fizemos uma grande caminhada para que as pessoas percebessem que na nossa instituição é possível fazer ciência como se faz noutros, ou seja, não é por estarmos no centro da Universidade X que nós fazemos melhor ciência, mas que esse centro pode estar aqui e aqui fazemos a nossa ciência. Eu, pessoalmente, posso-vos dizer que também fiz esse percurso. Fiz esse percurso de perceber que era aqui, no meu local de trabalho, que eu podia ter tantos benefícios como está no outro lado qualquer. Não para vos dizer que tenho mais ou que tenho menos, mas na verdade eu consegui isso. Eu consegui aqui atrair 5 bolsas FCT para o Politécnico de doutoramento. Portanto, é possível trabalharmos aqui com orgulho e é uma coisa que nós não temos, mas que temos que ter no futuro, é ter orgulho da nossa instituição. Tive cá um doutorando, a maioria dos colegas ali da Agrária lembram-se da Universidade de São Paulo. E ele veio estudar a vinhaça, é um problema, está aqui o colega, que ainda não conhecem, mas passarão a conhecer hoje, o Tiago Meninguel, está certo?
do Instituto Federal de Santa Catarina e, portanto, só para dizer que eles percebem o que eu estou a dizer, está também a Aline, que veio da Universidade do Pará e está aqui há 3 meses connosco a realizar o seu doutoramento. O colega veio, portanto, o estudante da Universidade de São Paulo veio para estudar vinhaça. A vinhaça é a água residual que provém do fabrico do álcool para fins energéticos e não só. E, portanto, ele vinha e ele dizia que vestia a camisola da sua universidade, que lhe corria nas veias esse orgulho de ser da Universidade de São Paulo. Eu não digo que nós chegamos a tanto, mas alguma coisa nós temos que ter, a tal autoestima por sermos, porque nós, cada um de nós, contribui para engrandecer a instituição e poder ir a outra universidade e ter orgulho de dizer: eu sou do IPBEJA, eu estou no IPBEJA, mas eu faço trabalho tão importante como o que vocês aqui fazem, ou mais. E então é isso que eu acho que temos que mudar, e se calhar hoje estamos a fazer essa mudança, estamos já a pensar: não, eu tenho orgulho em estar aqui, eu vou fazer aqui ciência e eu vou conseguir fazer um currículo tão bom como se estivesse noutra instituição. Eu atrevi-me a repetir aqui alguns slides que já fiz o ano passado num encontro que fizemos aqui também neste local. E, portanto, que ele nos leva, são só alguns, mas para nos reavivar. Porquê é que estamos aqui? Porquê é que temos lutado tanto? Porquê é que tem sido tão difícil mudar mentalidades? Mudar a tal modalidade? Não, eu estou no centro, não sei onde, lá é que é bom. Não, é cá. É cá que eu sou capaz, porque eu sou capaz de trabalhar cá e ser eu o autónomo a fazer. E, portanto, tudo começou com uma grande luta dos presidentes dos institutos politécnicos, em que conseguimos que fosse publicada a Lei 16/2003 de 2023, 10 de abril, que diz que valoriza o ensino politécnico, portanto, alterando a Lei de Bases do Sistema Educativo e o regime jurídico das instituições de ensino superior. O regime jurídico ainda não saiu, portanto, com a mudança de governo, mas pensa-se que em dezembro, em consequência deste decreto-lei, porque ele só depois podemos ser universidade quando o regime jurídico for alterado, e, portanto, pensa-se que em dezembro isso ocorrerá. E, portanto, a preocupação base da instituição, da presidência, foi, de facto, conseguir que nós estivéssemos ao nível do exigido nesta lei. E, portanto, só para lembrar que esta lei estabelece a possibilidade de concessão do grau de doutor no subsistema de ensino superior politécnico, introduz a categoria de universidades politécnicas, e este nome foi também o nome que foi muito debatido nas reuniões do CSISP e que se considerou politécnicos, podiam ser universidades de ciências aplicadas, mas achámos que politécnica estaria mais de acordo com aquilo que de facto fazemos em termos tecnológicos. E prevê regras sobre a designação das instituições de ensino superior, procedendo à alteração da Lei 4686 de 14 de outubro, que aprova a Lei de Bases do Sistema Educativo, alterado pelas Leis 1597, 19 de setembro, e 49 de 2005, 30 de agosto, e 85 de 2009, de 27 de agosto. Depois também a terceira alteração à Lei 62/2007, 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. Então, no artigo 2º do decreto-lei, portanto, ele diz: o grau de doutor é conferido, portanto, foi a alteração que foi feita à lei, o grau de doutor é conferido no ensino universitário e politécnico. Portanto, antes ela só lá estava ensino universitário. E depois diz: só podem conferir o grau de doutor numa determinada área os estabelecimentos de ensino superior que, para além das condições que se refere ao número anterior e que eu vou mostrar, demonstrem possuir nessa área os recursos humanos e organizativos necessários à realização de investigação e uma experiência acumulada nesse domínio sujeita à avaliação e concretizada numa produção científica e académica relevantes. Portanto, depois aqui
Pronto, e depois também a alteração destes decretos-leis que aprova o regime jurídico, não vale a pena estar aqui a enumerá-los, eles estarão aqui, se precisarem da apresentação também vos dou, mas isto para vos enquadrar porque é que, de repente, a Presidência se viu a braços com um problema desta natureza, quando a instituição não estava preparada para receber esta lei, ou seja, nós estávamos em desvantagem relativamente a outras instituições. E, portanto, isso criou uma necessidade muito grande de nós tentarmos remediar e caminhar a par com as outras instituições. Portanto, depois também diz que, em relação ao doutoramento, é conferido num ramo do conhecimento ou numa sua especialidade. E depois tem aqui regras que dizem que como é que nós obtemos um grau de doutor. Como é que o IPBEJA, ao candidatar-se, pode ver aprovado um grau de doutor. Diz assim, o grau de doutor num determinado ramo do conhecimento ou a sua especialidade só pode ser conferido pelas instituições de ensino superior que, cumulativamente, disponham de um corpo docente que assegure a lecionação do ciclo de estudos que seja próprio, academicamente qualificado e especializado nesse ramo do conhecimento ou a sua especialidade. Disponham de recursos humanos e materiais indispensável a garantir o nível e a qualidade da formação ministrada. Disponham, nessa área, de recursos humanos e organizativos necessários à realização de atividades de investigação e desenvolvimento, nomeadamente através da demonstração da integração mínima de 75% dos docentes do doutoramento em unidades de investigação com a classificação mínima de muito bom nesse ramo do conhecimento ou sua especialidade. E depois, só para abreviar, na linha E, disponham de um coordenador do ciclo de estudos titular do grau de doutor que seja especializado no ramo de conhecimento do ciclo ou sua especialidade e que se encontre integrado na carreira docente ou na carreira de investigação da instituição em causa. Agora, para além de, portanto, para sermos universidade, temos de ter o doutoramento. E para sermos universidade, o que é necessário? Termos 6 ciclos de estudos de licenciatura, 2 dos quais técnico-laboratoriais, 6 ciclos de estudos de mestrado, um ciclo de estudos de doutoramento em pelo menos 3 áreas diferentes compatíveis com a missão própria do ensino universitário, dispor de instalações com as características exigíveis à administração do ensino universitário e de bibliotecas e laboratórios adequados à natureza dos ciclos de estudos. E depois desenvolver atividades no campo do ensino e da investigação, bem como na criação, difusão e transmissão da cultura. E mais, dispor de centros de investigação e desenvolvimento avaliados e reconhecidos ou neles participar. Então, na verdade, foram todo este turbilhão de novas premissas que a Presidência se viu forçada a vencer. E, portanto, na verdade, a Presidência olhou para aquilo e pensou isto. Universidade Politécnica, ok, e agora? O que é que vamos fazer? O que é que temos, por onde começar? Desculpem lá. Então, temos de facto, internamente, para atingir estes enormes objetivos, alguns constrangimentos. Todos sabemos que somos uma instituição de pequena dimensão. Temos também, por outro lado, uma grande diversidade de áreas de conhecimento e de investigação, portanto, somos dispersos. Portanto, logo, se somos dispersos, temos uma reduzida massa crítica e também aquilo que vos disse há bocado, temos uma autoimagem institucional muito enfraquecida. É preciso mudá-lo. Por outro lado, portanto, isto é o que temos, mas também quais são os desafios com que nos deparamos? Como é que podemos ultrapassar isto? Portanto, como tornar a nossa investigação coerente e consistente? Como potenciar áreas de excelência e como nos podemos diferenciar de outras instituições? Como podemos captar alunos, investigadores e empresas de investigação e desenvolvimento? A essa parte, vocês sabem que também convocámos aqui, João, ajuda-me o nome, que já não me lembro, para os doutoramentos com empresas, chama-se a Cotec, também esteve cá.
para nos mostrar como é que um doutoramento pode ser concebido em meio empresarial. E, portanto, o desafio para conseguirmos ultrapassar a lei era organização, criação de centros de investigação que almejem a classificação mínima de muito bom pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Feitos vários caminhos, depois disto conseguimos o que temos aqui. Portanto, conseguimos 5 polos de outros centros, portanto, não houve sequer a pretensão de criarmos o nosso próprio centro, mas tentámos agregar a 5 centros de investigação, criando aqui dentro polos. Temos o polo do CIEQV, onde integraram 16 docentes, essencialmente da Escola Superior de Educação, onde estão também 8 colaboradores. Temos o CITUR foi também a criação de um polo com 6 pessoas integradas. Temos o CREATE, que, portanto, tem aqui a ser criado, terá 16 integrados no nosso IPBEJA, o SPRINT, que tem 9 integrados e 6 colaboradores, temos o MED, que tem 15 integrados e 7 colaboradores, e depois tivemos outros 24 docentes que não quiseram alinhar com a política traçada pelo IPBEJA e que resolveram continuar nos centros de investigação que já tinham. E sendo, portanto, ao total 46 docentes que não alinharam com esta política. Eu ontem estive numa reunião na A3AS e perguntaram-me porque é que eu não obriguei os docentes, estes 46, a entrarem nos centros que nós tínhamos identificado. E eu disse-lhes que não o tinha feito porque eu preciso que as pessoas o façam livremente e que, apesar de 46 estarem fora, eu tenho 86 integrados, peço desculpa, portanto serão 86 menos 24, integrados em polos de centros de outros centros, o que também considerei bastante positivo e, portanto, preferi que as pessoas fizessem o seu próprio caminho. É claro que estamos em avaliação da FCT, só os centros que tiverem muito bom poderão almejar criar doutoramentos e, portanto, o caminho, de qualquer maneira, o caminho está traçado. Conseguimos, na verdade, desde o zero até obtermos 86 menos 24 docentes integrados em polos de centros de investigação no IPBEJA, parece-me que é muitíssimo positivo e o caminho é este, é continuarmos, fortalecermos no futuro. Os centros serão avaliados daqui a 6 anos e temos 6 anos para verificarmos como é que funciona este sistema e depois pensarmos ou continuarmos ou remodelarmos a política de investigação do IPBEJA. Também para alavancar para que nós possamos estar de acordo com a legislação para criarmos os doutoramentos, temos também uma política institucional de acesso de ciência aberta, portanto cumprimos a política de acesso da FCCN, a maioria das nossas publicações está em acesso aberto e cumpre assim as diretrizes internacionais e nacionais na disponibilização do conhecimento à comunidade. Também, portanto, o repositório do Instituto Politécnico de Beja é um exemplo de que, a partir dele, podemos aceder portanto, à política institucional de acesso aberto. Só para mais de 85% das publicações do repositório estão em acesso aberto. Só para relembrar, portanto, já traçámos como é que nós, para além disto, do Centro de Investigação, como é que estamos a tentar demonstrar e incrementar a política de investigação. Portanto, primeiro, antes disto tudo, alterámos a grelha de avaliação e sabem que a da avaliação docente e, portanto, temos maior peso para a produção científica e para a coordenação de projetos. E neste momento, em 2023, conseguimos aumentar em 30% das publicações científicas indexadas no Instituto Politécnico de Beja.
Para além disso, também concorremos, portanto, foram dadas ferramentas nacionais para que possamos alavancar esta política de investigação e concorremos ao FCT-TENUR, através da submissão de 21 posições para professor adjuntos. Estamos à espera dessa resposta, que será no final do mês, segundo dados que tenho, e também já obtivemos a aprovação de 2 investigadores. Estes investigadores necessitam de alterar isto, ou seja, a vinda destes investigadores necessita alterar o nosso quadro pessoal, porque neste momento não temos a figura de investigador. Estes investigadores foram aprovados e serão 100% financiados pelo Estado durante 3 anos e mais outros 3 anos serão financiados a 1/3. E temos também em desenvolvimento o regulamento da atividade docente, que permitirá, de uma forma clara, perceber o que são as regras que nos gerem dentro da instituição para que nós possamos ser docentes. Estamos à espera, e sempre com o coração muito apertadinho, porque a concorrência é muita. Concorremos à Universidade Europeia, que se chama EROS, e que dificilmente, mas podemos ser os contemplados, portanto são aprovações difíceis. Posso-vos dizer que vão ser aprovadas 18 novas universidades europeias e concorreram 56 ou 58. Portanto, a possibilidade de obtermos o projeto aprovado não é grande, mas também não é impossível e estamos ainda esperançados. Portanto, é um grande consórcio que temos. Como sabem, tem a Universidade Fontes, da Holanda, tem uma universidade na Alemanha, na República Checa, 3 nos países nórdicos, Noruega, Suécia e Finlândia, temos Portugal e a Bélgica, que é o promotor. Também, para alavancar tudo isto, vamos ter no próximo ano letivo, se tudo correr bem, e penso que vai correr, em setembro, no novo ano letivo 25-26, possivelmente já poderemos ter a residência a receber novos estudantes, investigadores e também docentes convidados. Portanto, nós criamos condições para que as coisas aconteçam em qualidade e que nos possam diferenciar. Portanto, são novas 503 camas, entre as quais 51 ou 52 apartamentos T0 que são já a pensar nos investigadores e em professores convidados, como temos aqui a Aline, como temos o Tiago, que possam vir até nós e que nós lhe possamos oferecer a um preço acessível, em boas condições, um lugar para estarem no IPBEJ a trabalhar. Temos também um grande projeto que há de sair muito em breve. A doutora Elisete está ali, segura, ela está a trabalhar arduamente para que isto se torne realidade muito em breve. Portanto, foi um projeto que lançámos à Associação Trust, à Fundação Trust dos Estados Unidos, e que nos foi financiado mais ou menos em 200 mil euros este espaço digital da biblioteca, que se chamará Learning Hub, e é um espaço de aprendizagem híbrida e com vertentes multifuncionais que permitirá colocar os nossos estudantes com condições semelhantes, por exemplo, enfim, podem achar que é demasiado, mas talvez não, em Nova Iorque, em algumas. Foi assim que nós conseguimos ganhar este projeto pela Fundação Trust e portanto, apresentando um projeto altamente ambicioso. Criámos também um espaço, uma vez que a biblioteca não tem um horário muito alargado, temos um espaço de 24 horas onde os estudantes podem trabalhar 7 dias, neste momento estamos a excluir o domingo, mas eventualmente para o ano poderá também ser ao domingo e portanto, será também, é mais uma chega para criar condições que nós demonstremos que a instituição tem condições também para receber um doutoramento. Temos em andamento também a construção da visão estratégica do Monte Outeiro, que pode ser mais um centro que nos permite alavancar todo um outro tipo de investigação que até agora não se fez e que em breve nós teremos o projeto completo e será apresentado à comunidade académica. É claro que já temos muitas potencialidades.
No mês de dezembro foi-nos pedido, suponho pelo CSISP, que indicássemos se já existiam na nossa instituição a decorrer doutoramentos, portanto, ou melhor, orientações. Este quadro está exatamente igual àquele que eu enviei e poderão ver que já 21 docentes orientam doutoramentos noutras instituições. Qual é a diferença entre isto e o que virá no futuro? É que, na verdade, eles orientam estudantes que são do próprio IPBES. Portanto, estão a ver, no Brasil, temos já a Católica do Paraná, a Universidade de Belém do Pará, temos a Universidade Nova de Lisboa, temos a Universidade de Évora com o máximo, que temos aqui 8 pessoas a orientar doutorandos, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora e a Universidade Nova de Lisboa em conjunto, a Universidade do Elvas, Extremadura, Jaén e Beira Interior. Portanto, temos aqui já um conjunto de docentes que está treinado a orientar doutoramentos e isto também é um grande avanço. Isto é realmente uma potencialidade do nosso Instituto. Temos também aqui, se calhar não se vê muito bem, e peço desculpa por isso, concorremos a 6 projetos institucionais que vão também alavancar toda esta capacitação científica pedagógica do IPBES. Temos um centro, portanto, concorremos e somos parceiros do Centro de Excelência e Inovação Pedagógica, o SAPIEN, que vai modernizar, portanto, vai financiar essencialmente modernização de salas e também tem ações de capacitação para professores, entre outras atividades. Penso que, eu sei-vos dizer que na totalidade destes projetos institucionais prefaz 2.200.000 euros, agora cada um não sei de cor. Depois temos o Impulso Mais Digital, que vai, portanto, vai ser um detector precoce de abandono escolar, como sabem temos muito abandono, e também temos ações de capacitação para professores. Depois temos o Meridiés 2, já temos agora um a decorrer, que será também, dará para modernização de salas e aplicar tecnologias digitais ao ensino do português, a áreas não STEAM, como lhes dizem. Temos também o projeto de saúde mental e este projeto de saúde mental essencialmente paga recursos. E para o próximo ano letivo, quando chegarem em setembro, depois de férias, vão ver que cada unidade orgânica deste Instituto irá ter à disposição dos estudantes um psicólogo. E também os docentes vão ter, nós vamos ter 6 psicólogos e depois, portanto, os restantes serão para a comunidade não estudantil, para todos os trabalhadores do IPBES, incluindo também aí só para todos um psiquiatra. Iremos ter todas as semanas um psiquiatra nas instalações do IPBES, todos financiados por este projeto de saúde mental. Temos ainda 2 projetos bastante estruturantes a nível pedagógico, da modernização do ensino agrícola e também a modernização do ensino da medicina. Portanto, modernização do ensino agrícola, essencialmente qualquer um deles vai capacitar as várias áreas com mais equipamentos de ponta para que o ensino possa melhorar. E, portanto, isto serão as bases que nós temos que nós estamos a criar para que possamos aceder a um doutoramento. Não esquecer também que os doutoramentos concorre-se em março, mas só vão funcionar no ano letivo seguinte. Quer dizer que se nós submetermos qualquer um dos polos de investigação, de centros de investigação que aqui temos, se concorrer a um doutoramento, o resultado virá ainda no ano letivo 24-25, mas só poderá funcionar no ano letivo 26-27, se aprovado. Na verdade, nós, quando isto aqui, não sei se a nossa própria Presidente me vai bater, mas como eu estou num plano mais elevado, talvez não, nós já recebemos um relatório preliminar da avaliação institucional.
E eu transcrevi exatamente, é um relatório preliminar, não quer dizer que o final tenha exatamente esta redação, mas não acredito que vão alterar muito este texto. E, portanto, eu transcrevi exatamente o que está no relatório e que permitiu verificar que nós estávamos a pensar bem, que, na verdade, o ponto fraco da nossa instituição é a parte da investigação, é alavancar esta parte. E diz assim: consolidar, diz lá, isto é como lhes disse, está transcrito, consolidar a estratégia de investigação e desenvolver unidades de investigação visando a candidatura à avaliação pela FCT, incluindo recursos humanos, projetos financiados, bolseiros, indicadores científicos e instalações. Portanto, isto é aquilo que vai mais ou menos figurar na nossa avaliação institucional e que é o entrave a termos uma avaliação de 6 anos. Portanto, este e mais 2 pontos, que agora aqui, enfim, só vos quis alertar para a parte científica, é impeditivo de nós já estarmos certificados por 6 anos, não estamos reprovados, atenção, mas temos limitações, temos que as ultrapassar, porque senão daqui a 3 anos voltamos a não ter uma certificação ou uma avaliação institucional por 6 anos. E, portanto, como vê, este de facto é um tema fundamental para a instituição e temos que o colmatar. São vocês, sou eu, somos todos em conjunto que vamos ser capazes de ultrapassar toda esta lacuna. Eu ontem na A3AS fiquei a saber, por exemplo, Bragança já vai ter 2 doutoramentos aprovados. E, portanto, nós temos um bocadinho longe de lá, mas também a lebre e a tartaruga, no final a tartaruga ganhou. É preciso que a tartaruga, que somos nós, não se perca o rumo e pensemos que temos que chegar à meta. A meta é isto, a meta são estes desafios que a legislação nos impõe e que, se nós não os seguirmos, perdemos completamente o rumo e no final poderemos nunca ser uma universidade politécnica. Eu acredito que nenhum de nós o quer e que vamos conseguir. Temos aqui grandes currículos, temos aqui grandes potencialidades e com isso vamos conseguir seguramente ultrapassar esta lacuna que, enfim, que nos persegue e que tantas dores de cabeça tem dado aqui, principalmente à Presidente, mas tenho a certeza que estamos no bom caminho e que vamos conseguir. Hoje é o início desse dia e eu espero que ele sirva também para a nossa autoconsciencialização, que assim é e tem que ser deste modo e não de outra maneira que nos apetece. Nós temos que cumprir as regras. A legislação muda a cada dia e nós temos que nos ir adaptando e sabem que temos que nos adaptar de forma frenética, mas a vida atual é assim e, portanto, eu tenho a certeza que vocês caminharão, em vez de ser a 20, vão caminhar a 60, 70, 80 e vamos lá chegar. Muito obrigada por terem também participado e aderido a esta preocupação, a esta necessidade institucional que nos possa levar a par das outras instituições. Um bom dia de trabalho. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje num dia tão importante para o Instituto Politécnico de Beja. Agradecer à professora Maria de Fátima Carvalho, também ao professor João Martins pelo convite e também à doutora Elisete Sepanas por todo o apoio e pela possibilidade de estar aqui hoje e colaborar convosco. Eu queria também agradecer, obviamente, a quem está aqui a participar. Gostava de fazer aqui uma partilha sobre a matéria da ciência aberta, que vem, de alguma forma, consolidar muito aquilo que a professora Maria de Fátima esteve agora mesmo a apresentar e também falar um bocadinho das perspectivas e daquilo que é esperado em termos do processo científico, de disseminação também de conhecimento junto da comunidade. E, portanto, como o professor João já teve a oportunidade de referir, portanto, eu trabalho na Unidade de Computação Científica da FCT, que é a FCCN, e estou a colaborar na equipa de Ciência Aberta, mais especificamente na área de Gestão de Dados de Investigação, que é uma das áreas mais recentes da FCT e em relação à qual nós temos vindo a desenvolver alguns serviços e pretendemos ainda desenvolver mais alguns, como também depois vos vou mostrar mais à frente, no sentido de dar todo o apoio necessário à comunidade e aos investigadores. Portanto, em termos de agenda, eu fiz aqui, portanto, um breve resumo
dos pontos que achava que seriam de facto chave para partilhar convosco. Basicamente gostava de fazer aqui uma breve referência à ciência aberta, falar um bocadinho aqui de algumas iniciativas e do enquadramento nacional e também global. Depois, muito importante, dar aqui uma cara à ciência aberta através da apresentação e também da discussão de um caso de uso específico. Falar então de uma das vertentes e de um dos pilares da ciência aberta, que são os dados abertos. Aqui falar também das boas práticas de gestão de dados de investigação e também dos principais requisitos de financiadores e também de instituições. Falar também então dos serviços e daquilo que é feito na FCT para disponibilizar à comunidade e, por último, levantar aqui um bocadinho o véu a um programa muito importante que nós temos agora em mãos no âmbito do apoio do PRR, que é a implementação de um Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação. Portanto, dando aqui início, falamos muito na ciência aberta, mas há alguma dificuldade, por vezes, perceber o que é que consiste, de facto, a ciência aberta. Existem várias definições, às vezes é difícil ter um consenso, nós optamos muito por fazer esta partilha, que acaba por resultar de algumas discussões também de grupos de trabalho, quer nacionais, quer internacionais, e que é uma forma muito simplista de apresentar a ciência aberta. E, portanto, a ciência aberta não é mais do que uma forma de conduzir e fazer ciência de forma aberta, lá está, colaborativa, transparente e abarcando todos os domínios do conhecimento, quer das ciências exatas até às ciências sociais e humanidades. A ciência aberta, sendo uma forma de fazer ciência, implica que não só os métodos, como também as ferramentas e os próprios fluxos de trabalho, infraestruturas que são utilizadas, sejam também desenvolvidas num conceito de abertura para facilitar precisamente a partilha, a colaboração e também, muito importante, que é o fim último da ciência aberta, a reutilização dos resultados científicos. E isto é cada vez mais premente quando se fala, por exemplo, da investigação que é financiada com fundos públicos. Portanto, deve ser encarado quase como uma obrigação de fazer uma partilha para poder permitir a que a própria equipa de investigação ou até mesmo outras equipas possam reutilizar e disseminar o conhecimento científico através de outros processos de investigação. A ciência aberta acaba por ser um conceito muito abrangente e que abarca vários pilares. Em boa verdade, a ciência aberta surgiu do movimento de acesso aberto, muito focado inicialmente no acesso aberto às publicações científicas, mas começou a englobar outras vertentes relacionadas com os processos científicos. E aqui estamos a falar dos dados abertos, como também vou focar mais à frente, mas também da própria avaliação científica, do próprio código aberto, das próprias práticas de peer review abertas. Portanto, há aqui uma série de formas de trabalhar que podem ser, de facto, mais abertas e mais transparentes. Então, e o porquê? Quais são, efetivamente, os benefícios da prática da ciência aberta? Em primeiro lugar, gostaria de referir que a ciência aberta impacta vários stakeholders. Portanto, normalmente, não é só quem conduz a ciência, é também quem apoia a ciência e também a comunidade como um todo. Portanto, em termos da comunidade científica, o que nós podemos esperar com a prática da ciência aberta acaba por ser uma maior visibilidade e alcance dos próprios projetos de investigação. Também uma validação dos próprios resultados e um alargamento e expansão da rede de colaboração. Em relação aos financiadores, surge aqui uma vertente muito importante, que é de facto dar uma visibilidade e a possibilidade de reutilizar resultados e assim garantir um maior retorno do investimento que é feito em ciência. Em termos da sociedade em geral, e cada vez mais nós verificamos o envolvimento dos cidadãos, e fala-se inclusive também muito no movimento da ciência cidadã, em que a própria sociedade é chamada a colaborar com os processos científicos, acaba por haver mais transparência, transferência também do conhecimento, temos uma sociedade mais informada, que acompanha com mais confiança todos os desafios que vão sendo apresentados. E assim sendo, a ciência aberta acaba de facto por contribuir para a disseminação do conhecimento científico. Eu gostava então de fazer aqui só uma breve referência a algumas recomendações e iniciativas que foram surgindo nos últimos anos e que vêm de facto consolidar esta importância da prática da ciência aberta. Portanto, isto não é uma realidade nacional, é uma realidade cada vez mais global
e que acaba por alavancar todo este processo científico. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de referir foi uma iniciativa relativamente recente em que houve uma consensualização por parte da Unesco, através da participação dos vários Estados-membros, no que é uma recomendação de ciência aberta para potenciar a prática e os princípios da ciência aberta. E o porquê da ciência aberta? A Unesco tem, como também já muitos de vós deverão saber, o desafio do desenvolvimento e da implementação dos desafios e dos objetivos sustentáveis e, portanto, encara-se a ciência aberta como uma possibilidade de dar, de facto, aqui algum destaque e possibilitar o cumprimento destes objetivos. A Unesco também vê a ciência aberta como a possibilidade de criar e de tornar mais acessível a ciência à sociedade, e isto acaba até mesmo por estar inscrito na Carta de Direitos Humanos. Portanto, em termos de desafios globais, todos nós temos conhecimento, deparamos-nos com realidades complexas e a ciência aberta pode, de facto, vir a ajudar e a melhorar e dar soluções a alguns destes objetivos. E aqui estamos a falar destas questões de pobreza extrema, questões do acesso à saúde, acesso à educação, também a questão de ações climáticas, que são extremamente importantes. Portanto, temos aqui um conjunto de objetivos que são sustentáveis e que podem e devem ter aqui o apoio por parte da comunidade científica. Em relação a acordos-quadro, era inevitável falar aqui também do papel importante que a Comissão Europeia acabou por assumir, nomeadamente, iniciando com o Horizonte 2020, portanto, o anterior programa de financiamento, onde foi feito também já um grande esforço de que quem concorresse e quem obtivesse, aliás, financiamento, pudesse e devesse publicar em acesso aberto as publicações. E, portanto, aqui no Horizonte 2020 também começou a haver já uma preocupação grande com a abertura dos dados, não de uma forma mandatória, mas de uma forma recomendável. No atual programa de financiamento, no Horizonte Europa, temos a ciência aberta como método de trabalho para os investigadores a nível europeu. Portanto, são feitas várias referências, são apresentados vários requisitos que, de facto, contribuem e devem contribuir para que o método de trabalho seja focado nas práticas de ciência aberta. Existe também aqui uma iniciativa em relação à qual a FCT tem vindo a acompanhar, que é o Plano S, que envolve a colaboração de várias instituições e também agências de financiamento numa tentativa bastante efetiva, e tem-se verificado isso, de garantir o acesso aberto total o mais rapidamente possível. E aqui estamos a falar com soluções práticas de plataformas e de revistas de acesso aberto. E, portanto, aqui, como estava a referir, a FCT é uma das agências que faz parte deste movimento, que é encabeçada aqui pela Coalition S, e que neste momento está a tentar também colocar em prática, e um bocadinho mais à frente também já vou voltar a referir. Outra iniciativa importante, e também acaba por ser uma agência com uma grande relevância, que é a Science Europe, que acaba por dar e emitir alguns guias práticos até mais para os investigadores, como também até para os próprios avaliadores da ciência aberta, e aqui temos também a abordagem não só das publicações como dos próprios dados, e de facto tem vindo a disseminar as boas práticas, quer do acesso aberto às publicações, quer então em relação aos dados de investigação. E, portanto, estas recomendações têm vindo a ser muito utilizadas como princípios orientadores para quem está a implementar e a desenvolver quer ferramentas, quer políticas nesta matéria. Temos também aqui um conjunto de recomendações que foram emitidas pela OCDE, em que é referido aqui o facto de investigação que é financiada com fundos públicos, a necessidade de facto que os resultados dessa investigação sejam tornados abertos, acessíveis e reutilizáveis. Depois, muito importante, nasceu aqui também um bocadinho a correlação com o conceito dos princípios de dados FAIR, que é tornar os dados acessíveis, interoperáveis, reutilizáveis e também localizáveis. É extremamente importante.
Temos aqui também um movimento global de várias agências europeias e também não só europeias, como também na escala global. Eu deixei aqui um exemplo que tem servido muito de inspiração, quer para a FCT, quer para outras agências, que é a ANR, que é a Agence Nationale de la Recherche, que é a congênere da FCT em França, que tem vindo precisamente a focar aqui vários pontos muito importantes na prática da ciência aberta e tem investido quer em infraestruturas, quer em ferramentas, quer no alinhamento e na convergência com declarações importantes que fomentam a questão da ciência aberta, também na adesão ao Plano S e, portanto, aqui um conjunto de ações muito completas que apoiam, de facto, esta mobilização para o acesso aberto total. Quase a terminar aqui em termos de iniciativas, não podia deixar de referir uma muito importante em relação à qual nós temos vindo a colaborar muito proximamente e eventualmente também muitas das pessoas que aqui estão poderão conhecer, que é uma iniciativa que nasceu com a Comissão Europeia, portanto é uma iniciativa mesmo da Comissão Europeia, que é a European Open Science Cloud, que surgiu precisamente com a ideia e a potencialidade que têm os dados de investigação abertos. E, portanto, acabou por ser uma iniciativa muito inteligente, porque acaba por querer garantir, por um lado, um ambiente seguro para que os investigadores possam conduzir a sua investigação com segurança, sem qualquer tipo de problemas e salvaguarda em relação aos dados, e também, em termos de investimento, apostando na federação de infraestruturas de investigação que já existem nos vários Estados-membros. Portanto, há aqui um grande incentivo à correlação das instituições e das infraestruturas nacionais com as respectivas congêneres europeias e assim tentar alavancar aqui este conceito da ciência aberta, neste caso na vertente dos dados de investigação, apresentando vários serviços, quer de armazenamento, gestão de dados, análise, partilha e reutilização. E depois, por último, fazia aqui referência a dois pontos muito importantes e passos que foram dados a nível nacional, que foi a emissão aqui de princípios orientadores da ciência aberta. Portanto, em 2016, através de uma resolução do Conselho de Ministros, foi feito um compromisso por parte do Governo e do Ministério da Ciência, no sentido, de facto, de haver um compromisso com a prática e com os tais princípios da ciência aberta. Foram formados grupos de trabalho com pessoas especializadas nesta matéria, sempre com esta visão de que o conhecimento é e deve ser para todos. E um bocadinho mais recente, 2019, temos a chamada Lei da Ciência, que é o Decreto-Lei 63/2019, onde no seu ponto 8 nós podemos de facto verificar que as instituições de investigação e desenvolvimento devem contribuir efetivamente para uma ciência aberta e, portanto, garantir o tal acesso livre, aberto ao público em relação ao conhecimento científico. Portanto, achei que importante mostrar que isto é uma preocupação já muito premente e que existem, de facto, várias iniciativas que têm vindo a consolidar e a formalizar esta importância da ciência aberta. Portanto, qual era o caso de uso que eu gostava de vos apresentar e de deixar aqui um bocadinho também depois para reflexão. Um caso de uso não de todo benéfico para a comunidade, mas que acabou por levar, devido também à urgência, a que fossem tomadas medidas e de aceleração em relação à disseminação do conhecimento científico. E estou precisamente a falar da emergência pública que foi a pandemia do Covid-19. Portanto, no decorrer da pandemia, logo no início, começaram a ser criadas estruturas, infraestruturas, federação de plataformas no sentido de conseguir garantir um aceleramento em relação ao acesso aberto e também às práticas de ciência aberta. Foram construídos vários portais para partilha, lá está, dos dados de investigação, portanto foram criadas várias sinergias de equipas de investigação a nível global, o que possibilitou acelerar aqui um bocadinho a resposta a esta emergência pública. Portanto, verificou-se o quê? De facto, uma maior partilha de dados de investigação, inquestionável, um maior número de publicações em acesso aberto. Houve também, na altura, um incremento na publicação dos chamados pré-prints,
Também uma revisão um pouco mais aberta e foi também dada aqui alguma prioridade à publicação overlay. Portanto, aqui deixo alguns dados de 2020, portanto, houve aqui de facto um número acelerado de publicações, houve a condução de vários, um número também bastante elevado de ensaios clínicos, o registro também de um número elevado de patentes, portanto, houve aqui um movimento muito forte no sentido de dar uma resposta rápida a este problema com que nos estávamos a deparar. E, portanto, isto foi altamente reconhecido na altura pelos vários países, portanto, foram feitas várias cartas de endorsement à prática da ciência aberta. Nós tivemos, a nível nacional, a possibilidade de participar numa iniciativa de um portal europeu de dados de investigação na área de Covid-19, precisamente para garantir que dados, por exemplo, de sequenciação genómica fossem rapidamente partilhados e, portanto, conseguir-se ter, de alguma forma, uma resposta mais rápida. E fica então aqui, peço desculpa, a câmara acelerou. Ficam então aqui algumas questões para reflexão, porque de facto, após este período conturbado e que permitiu que houvesse esta ação mais forte em termos de práticas de ciência aberta, ficaram algumas questões no ar que foram levantadas por pessoas de renome, nomeadamente se no tempo da pandemia foi feito aqui um esforço grande na prática da ciência aberta, porque não manter este esforço nos dias atualmente. Portanto, isto é uma questão que se coloca, isto porquê? Porque algumas ideias da possibilidade da abertura, por exemplo, da revisão aberta, portanto, alguns conceitos que em termos da comunidade não são encarados da melhor forma. E, portanto, eu diria que aqui o importante é nós tentarmos encontrar um equilíbrio, mas não de todo voltarmos totalmente à situação anterior à pandemia. Portanto, encontrar o equilíbrio num ponto de acesso aberto, de abertura, de práticas abertas, mas que ainda assim tragam qualidade em relação aos resultados científicos. Eu partia agora então para aqui a abordagem aos dados de investigação. E falar aqui especialmente na parte de gestão e partilha destes dados. Portanto, em termos de ciência aberta, como eu vos referi no início, a ciência aberta tem vários pilares e os dados abertos de investigação são um desses pilares. Nós costumamos falar muito da gestão de dados de investigação, também é designada habitualmente por GDI, e questiona-se o que é de facto GDI. E se calhar até ir um bocadinho mais atrás e colocava aqui em cima da mesa o que é que são dados de investigação, que normalmente costumamos começar logo com esse problema. Muitas pessoas têm alguma dificuldade em apresentar também uma definição clara do que é que são os dados de investigação e isso interfere muitas vezes com a prática e a própria condução também desta tal gestão de dados. E, portanto, de uma forma um pouco simplista, mas também muito transparente, os dados de investigação acabam por ser o resultado, quer direto, quer indireto, processo científico, aquilo que ajuda de facto a validar aquilo que está a ser publicado. É uma componente muito mais complexa do que publicações científicas, e se pensarmos, percebemos rapidamente, porque podem assumir tipologias diferentes, volumes muito elevados, implicam, em termos de acessibilidade, a utilização de instrumentos e também de ferramentas ou até mesmo de código para poderem ser utilizados ou reutilizados. E, portanto, temos aqui algumas componentes um pouco complexas, mas sabemos perfeitamente que os dados de investigação têm um potencial enorme, nomeadamente nesta questão e neste contexto da transformação digital. E, portanto, uma adequada gestão de dados de investigação acaba por ser um processo que engloba as várias tomadas de decisão no decorrer, quer do ciclo de vida dos próprios dados, quer no ciclo de vida do projeto de investigação. E, portanto, há um bocadinho também à semelhança e também muito alinhado, obviamente, com a ciência aberta, existem vários benefícios com esta prática adequada de gestão de dados de investigação. Portanto, conseguimos, de facto, garantir uma maior e melhor qualidade dos dados, podemos, de alguma forma, antecipar e mitigar riscos que podem decorrer no momento da investigação, também conseguir ter mais eficiência em termos de gestão de tempo
garantir que cumprimos com requisitos não só de quem está a financiar a investigação, como também questões legais e éticas e também das próprias instituições onde a investigação é conduzida, garantir e também acaba por alavancar o impacto da investigação, e lá está o tal fim último da ciência aberta, a possibilidade de permitir a reutilização dos dados. Quando pensamos nos dados e nos processos relacionados com os dados, é fundamental percebermos que há um ciclo de vida dos dados, e este ciclo tem este formato contínuo, porque de facto apostamos na tal questão da reutilização. Portanto, podemos começar e devemos começar com o planeamento da gestão dos dados de investigação, passar por vários processos e irmos até à parte final da descoberta, partilha e reutilização. E esta reutilização pode então dar aso ao reiniciar deste ciclo, quer com novas investigações, quer, por exemplo, com o alargamento da investigação que está a ser atualmente conduzida. Em termos de boas práticas, portanto, muito possivelmente já ouviram falar nas melhores práticas, nas boas práticas de GDI, estão de facto identificadas algumas práticas que eu vou fazer aqui agora uma referência, e aproveitava também para dizer que muitas destas boas práticas, ou melhores práticas, constituem precisamente os requisitos dos financiadores ou das instituições, porque são reconhecidas como tal, trazem aqueles benefícios que eu acabei de enumerar, e portanto o que faz sentido é, quando são apresentados requisitos, que sejam requisitos que estão alocados às boas práticas. Portanto, as boas práticas vão contribuir e devem conduzir ao acesso aberto da investigação que está a ser financiada para permitir a máxima reutilização e depois então termos a possibilidade de uma ciência mais eficiente e também benefícios quer económicos, quer sociais. Então, quais são normalmente estas práticas e também os requisitos dos principais financiadores? Temos aqui uma premissa muito importante que é referida com frequência, que também já deverão ter ouvido falar, que é a premissa de tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário. Portanto, aqui é uma mensagem muito importante que eu gostaria de deixar aqui junto também da plateia. Normalmente, quando fazemos este tipo de sessão, é um ponto que normalmente suscita dúvidas, porque, de facto, quando falamos em abertura, não quer dizer que seja abertura a 100%. Isto é uma coisa que queria que ficasse clara, porque podem, de facto, existir condições que possam justificar a não total abertura dos dados. E, portanto, deve-se ainda assim apostar na maximização da abertura de dados. Depois, muito importante, aquilo que eu também já referi há pouco, até quando falei nas recomendações da OCDE, o cumprimento dos chamados princípios de dados FAIR. Portanto, apostar em dados que sejam localizáveis, e aqui, por exemplo, estamos a falar de ter uma descrição dos dados, que são os chamados metadados enriquecidos, para conseguirmos, de alguma forma, mais facilmente chegar aos dados. Temos também a parte da acessibilidade, portanto, temos aqui protocolos de acesso que estejam abertos e também a possibilidade, por exemplo, de fazer o depósito em repositórios considerados confiáveis. Temos também, muito importante, a questão da interoperabilidade, e aqui liga muito com a complexidade dos dados que eu abordei no início da apresentação. Portanto, há aqui muito o conceito é um conceito estranho para quem não está familiarizado, mas fala-se muito no Machine Actionable Human Readable. Portanto, os dados têm o potencial de forma automática a garantir que há uma interoperabilidade entre sistemas. Portanto, havendo ligações de sistemas, os dados podem ser lidos por máquinas. Portanto, é esta acionabilidade por máquina que nós costumamos referir. E, por último, a questão da reutilização, que é também normalmente uma questão muito crítica, porque está muito ligada a algum desconforto por parte da comunidade, muitas vezes, de tornar os dados abertos, mas existem medidas que podem, de facto, salvaguardar essa abertura, nomeadamente a aplicação de licenças que vão determinar o grau de utilização dos dados e também a própria proveniência dos dados, portanto, garantir que o autor ou os autores iniciais estão devidamente evidenciados e podem ser também citados. Outra prática que é considerada mesmo uma das melhores práticas na fase de planeamento da gestão de dados é a preparação e também a submissão
do chamado Plano de Gestão de Dados. O Plano de Gestão de Dados é uma ferramenta simples, normalmente é um requisito que é solicitado nos primeiros meses em que se obtém o ok para um financiamento, portanto, normalmente um período de 6 meses para preparar. Tem um conjunto de questões que vão focar-se nas várias etapas do ciclo de vida dos dados e, portanto, é uma forma, quase uma checklist de ajudar a equipa de investigação a antecipar alguns recursos, a antecipar a utilização de alguns instrumentos ou plataformas que, sem preparar este tipo de documentação, poderia não antecipar. E, portanto, aqui um exemplo muito concreto, pensar já na utilização ou recorrer a um repositório. É importante perceber que existem repositórios em que é necessário fazer, por exemplo, um pagamento de um valor quando o volume de dados excede um determinado limite. Portanto, se fizermos o trabalho de preparar um plano de gestão de dados, esta questão está lá colocada, é um dos checklists para se confirmar, portanto pode ajudar a antecipar alguns custos que possam ter que ser incorridos ou outro tipo de situação que também seja importante. O plano de gestão de dados acaba por também dar a tal sustentação e apoio ao cumprimento também dos princípios FER. Muito importante e também muito correlacionado com aquilo que tenho vindo a dizer, fala-se muito na utilização de repositórios de dados designados como confiáveis. Pronto, aqui a confiabilidade, o que eu vos queria transmitir e que também pensassem é a questão da sustentabilidade. Pronto, porque os dados que são previamente curados e que nós queremos preservar podem ter, de facto, um período longo de preservação e, portanto, interessa-nos que estejam numa plataforma que nos dê garantias em termos de preservação dos dados. E, portanto, é muito importante fazer uma análise e uma seleção cuidada dos repositórios que vamos utilizar para fazer o depósito e depois permitir a partilha dos dados, precisamente para salvaguardar este tipo de situações. Normalmente recorrem-se a diretórios onde são mencionados repositórios que já são largamente conhecidos por parte da comunidade e estes repositórios que já são muito utilizados também já trazem uma série de garantias, nomeadamente algumas coisas que estão aqui também referidas nos slides, um fornecimento de identificadores, também a utilização de standard de metadados que são fundamentais também entre determinadas comunidades, a garantia também do acesso com determinados níveis que podem ser definidos pelo próprio utilizador em termos de gestão de permissões, portanto, deixava aqui também no ar esta importância para a utilização e a escolha de um repositório confiável. E, portanto, quase aqui também terminar esta questão das boas práticas e dos requisitos, temos então também os instrumentos e as ferramentas. Isto porque, de facto, como eu também já tive a oportunidade de referir na apresentação, para nós podermos reutilizar os dados e aceder aos dados, muitas vezes precisamos de ter instrumentos específicos ou ferramentas específicas ou a partilha, por exemplo, de um código para se poder realmente fazer esta reutilização e esta informação deve ser partilhada por quem está a conduzir a sua investigação. E poderá ser partilhada quer através do plano de gestão de dados, quer através, por exemplo, do próprio repositório onde os dados estão a ser depositados. Temos também, então, os identificadores persistentes. Existem, como saberão, vários identificadores a nível de todo o conceito de processo de investigação, para as publicações, para os próprios investigadores, até para as próprias agências de financiamento, para os projetos, e temos aqui então, no caso dos conjuntos de dados ou dos dados, também a importância de alocar um identificador único persistente. E, por último, então, a questão do licenciamento, que é aquilo que, de facto, vai trazer conforto à comunidade para a partilha e para a disseminação dos seus resultados de investigação. Portanto, aqui é muito importante, quando fazemos a seleção de uma licença, fazer aqui a definição, estabelecer qual é o grau de publicidade e quais são, então, os direitos de utilização dos dados. E também, muito importante, obviamente, as condições de reutilização. Então, passava agora a uma breve referência em relação à ciência aberta e aos serviços que existem e que podem ser utilizados pela comunidade, que estão a ser disponibilizados pela FCT através da Unidade de Computação Científica, pela FCCN.
Muito brevemente, só para relembrar, portanto, a FCT é a Agência Nacional que dá apoio nas várias áreas ou nos vários domínios científicos na tríade da ciência, tecnologia e inovação, e tem de facto aqui como visão tornar Portugal uma referência nestas 3 áreas que suporta e também garantir que contribui, portanto que a investigação que financia contribui para um crescimento e desenvolvimento social e económico. E, portanto, temos depois a FCT, que agora tem também uma nova designação, que são os serviços digitais da FCT, que assenta sobre alguns pilares da ação. E temos aqui desde questões de conectividade, da parte de segurança, conhecimento, também temos a computação, a colaboração e depois aqui um pilar mais recente, o da inovação. E, portanto, toda esta matéria da ciência aberta está embebida no pilar do conhecimento, portanto, que é onde está também a trabalhar a equipa de ciência aberta. E, portanto, a nível dos serviços que estão a ser neste momento disponibilizados, temos desde um conjunto de serviços na área das publicações, que passam desde a BION, que é a Biblioteca de Conhecimento Online, temos também o Recado, que também é vosso conhecido. Tivemos também recentemente o lançamento do Indexar, que é um diretório, um agregador de revistas e repositórios, e temos então aqui o serviço mais focado nos dados de investigação, que é o serviço Pollen. De uma forma transversal, temos também aqui os sistemas de informação de gestão de ciência, que é o serviço e o normativo do PT-CRIS, que tem também depois os subserviços, por exemplo, do Ciência Vitae. Portanto, o Pollen surgiu aqui com o intuito de promover precisamente a ciência aberta nesta vertente dos dados de investigação. E um bocadinho à semelhança do que acontece com os outros serviços, foram definidos vários eixos estratégicos que são importantes também partilhar convosco, porque dão mais informação sobre as atividades que estão a ser conduzidas aqui pela FCT e pela FCCN. Portanto, temos aqui o primeiro eixo da governação e políticas, onde nós definimos aqui uma estratégia, uma definição de facto quais são os serviços que queremos fornecer e também a preparação de uma política com requisitos bem definidos junto da comunidade. Temos então depois o eixo precisamente dos serviços e das infraestruturas. Temos atividades como esta de hoje de comunicação e disseminação, onde tentamos também sensibilizar a comunidade para a importância da prática da ciência aberta e também uma adequada gestão de dados de investigação. E, por último, de forma também a estarmos alinhados com iniciativas de referência, temos vindo a participar em inúmeros grupos de trabalho, fazemos parte também de algumas associações e iniciativas que fazem esta promoção. Muito recentemente tivemos a possibilidade de nos candidatarmos à segunda fase do Plano de Recuperação e Resiliência e tivemos então um ok desde outubro de 2023 para a implementação e adoção de um Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação. Portanto, muito brevemente aqui em relação ao primeiro eixo estratégico aqui da governação e políticas. Em termos de políticas de ciência aberta, eu gostava de deixar aqui também alguma informação que também nós normalmente vamos fazendo esta partilha noutras sessões, mas temos de facto aqui 2 processos que estão em curso e que estão praticamente finalizados. Temos o primeiro relacionado com o lançamento de uma política de acesso aberto às publicações científicas, devidamente revista, também muito motivada pela questão da adesão ao Plano S, e temos também aqui então uma proposta para uma redação de política de gestão e partilha de dados, com requisitos e com princípios bem definidos, porque, em boa verdade, a FCT lançou em 2014 uma política de dados, mas que constitui ainda um conjunto de recomendações, portanto, encorajava os investigadores a conduzir esta boa prática, mas ainda não tinha requisitos. O que pretendemos é ter uma política com um alinhamento nos requisitos dos principais financiadores, onde se inclui a Comissão Europeia. Em termos de serviços e infraestruturas, o que nós temos já também disponível para a comunidade é um sistema de plano de gestão de dados. Portanto, quem queira utilizar, é uma ferramenta aberta, pode consultar e tem também um modelo mesmo da FCT, mas também tem outros modelos, nomeadamente do Horizonte Europa ou de outras instituições. E, portanto, é uma forma útil de fazer o tal planeamento da gestão de dados de investigação. E, portanto, aqui
aqui o que nós pretendemos é, de facto, apoiar a comunidade nesta vertente. É uma ferramenta que está neste momento na cloud, mas nós vamos agora também, com este apoio do PRR, lançar uma instância local e, portanto, podemos depois desenvolver mais algumas funcionalidades que também serão úteis para a comunidade. Estamos também aqui numa fase piloto de um serviço repositório de dados de investigação, que é o Pollen Repositório. É um repositório que nós chamamos long tail e multidisciplinar. Portanto, aqui a ideia é darmos o apoio à comunidade quando a comunidade não tem uma solução que possa utilizar, quer da instituição, quer, por exemplo, um repositório temático. Portanto, nós queremos dar aqui uma resposta a quem não tem, de facto, uma solução para a utilização e para fazer, então, o depósito dos seus dados. E, portanto, temos vindo a fazer este desenvolvimento, estamos agora numa fase piloto e estamos a envolver aqui 7 unidades de investigação, de 7 instituições que têm muito contribuído aqui também para fazer quer testes, para ajudar a implementar algumas funcionalidades, nomeadamente de integração com outros serviços, por exemplo, com o Ciência Vitae, para também facilitar a vida aos investigadores. Deixo aqui só um print screen com a amostra do que é o nosso repositório Pollen, já com alguns dados depositados e para partilha. Temos então este texto que é basicamente o que estou neste momento a fazer, a parte de comunicação e disseminação, e portanto estamos sempre muito empenhados e temos todo o gosto em participar em sessões que possam fazer esta promoção. Temos também as nossas jornadas que ocorreram há cerca de um mês, onde também temos uma mobilização grande da comunidade e também onde damos a conhecer os nossos serviços. E aproveitava para quem quiser saber um bocadinho mais sobre a matéria da gestão de dados de investigação para também publicitar um evento que é o evento anual da gestão de dados de investigação, que é o Fórum GDI, que este ano vai decorrer no Instituto Politécnico de Viseu, no mês de novembro, nos dias 21 e 22. Portanto, já estão abertas as inscrições, estão convidados se quiserem saber um bocadinho mais sobre esta matéria. Temos também mobilizado muita comunidade e a própria comunidade, aliás, mobilizou-se e tem havido uma participação muito ativa de vários investigadores, de várias pessoas que dão apoio à investigação, na constituição de grupos de trabalho. E temos tido cada vez mais um número crescente e esta própria comunidade tem-se esforçado para implementar as boas práticas de ciência aberta e de dados de investigação. Temos neste momento 3 grupos de trabalho, também vos convido a participar caso tenham interesse, e aqui chamava a atenção, podem ser meramente observadores, não terão, se não tiverem disponibilidade de produzir materiais, mas obviamente serão muito bem-vindos se assim o quiserem fazer, mas temos de facto um grupo muito focado na questão dos repositórios, que é uma das áreas mais prementes para a parte de gestão de dados. A parte também de desenvolvimento de competências, começamos a perceber que é necessário fazer uma aposta aqui em perfis muito específicos que façam um apoio aos investigadores na gestão de dados de investigação e, por último, a implementação e a adoção de políticas institucionais. Outras iniciativas relevantes, portanto, são alguns dos projetos que partilhava aqui convosco, que têm a ver então com entidades que são de facto de referência nesta matéria. E passo então aqui para o último ponto da apresentação, que era só falar aqui muito brevemente e depois também obviamente estarei disponível fora aqui da sessão para prestar qualquer esclarecimento, mas de facto no âmbito da segunda vaga de apoios do PRR nós conseguimos então obter aqui a possibilidade de um financiamento dentro de uma medida que é a medida Ciência Digital, com o objetivo de facto de fazer aqui a promoção desta transição digital nas áreas das ciências e das tecnologias. Nesta medida específica é a FCT quem está a beneficiar e quem está então a estabelecer as atividades, a envolver a comunidade para poder usufruir destes benefícios. Portanto, especificamente no nosso caso e na FCCN, temos 3 medidas. Temos uma focada na computação avançada, temos outra focada na disseminação de cursos online, os MOOCs, e temos então esta, que é muito cara, que é do Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação, que para nós é transformadora e, portanto, vai permitir não só complementar os serviços e infraestruturas que temos vindo a desenvolver, como também abrir o âmbito, porque, obviamente,
obviamente, e como também poderão perceber, a nossa ideia inicial era prestar serviços para os beneficiários da FCT e este programa pode dar a possibilidade de alargar este âmbito e acesso a estes serviços. E, portanto, aqui muito focado com a questão da fairness dos dados. Portanto, aqui acabei também já por abordar, portanto, preocupação com a ciência aberta e também os dados FAIR subscritos por Portugal. E, portanto, este programa nacional, que nós chamamos, tem um nome um bocadinho infeliz, que é o Programa Nacional CADAI, Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação, foi assim a sigla que ficou, o que pretende é, de facto, olhar para o ciclo de vida dos dados e complementar as fases que ainda não têm resposta. E uma fase que nós percebemos que não tem resposta é a fase ativa de gestão e de processamento de dados. Portanto, vamos investir numa infraestrutura de armazenamento e também uma infraestrutura de armazenamento que possibilite depois complementar a parte do repositório. E investir também em serviços de preservação e tornar então o nosso repositório Pollen a possibilidade de termos aqui uma abordagem que nós chamamos multi-tenant, que é um bocadinho a abordagem que o RECAP tem, possibilitar de algumas instituições poderem ter o seu próprio repositório, que depois é agregado numa rede ligada ao repositório Pollen. Portanto, temos aqui um total de cerca de 8 milhões para executar. Portanto, temos aqui muita vontade de executar este valor. A meta que temos são 7 serviços digitais, que não são meramente de dados, incluem também muita parte de gestão de ciência, mas, de facto, o que nós esperamos é contribuir para o desenvolvimento nacional, o envolvimento da comunidade, até porque queremos criar também uma rede de centros de competência, e aqui também deixo aqui no ar a quem tenha interesse e também se calhar até já começar a ligar com estes centros de investigação aqui do IPBEJA, a possibilidade de se candidatarem, se tiverem interesse, a participar nesta rede de centros de competência. E, portanto, reforçar o trabalho que tem sido desenvolvido junto à comunidade e garantir que há, de facto, estratégias e um roadmap nacional adequado para a gestão da investigação. E, portanto, termino aqui a minha apresentação. Agradeço imenso a atenção e a paciência. Deixo aqui também um e-mail, caso tenham alguma questão, e também estarei, obviamente, disponível para, durante a sessão, prestar os esclarecimentos necessários. Muito obrigado.